Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Olá, boa noite. Ministro do STF, Gilmar Mendes, transfere Adriana Anselmo da cadeia para a prisão domiciliar e suspende inquérito que investiga o governador do Paraná, Beto Richa. E o Jornal da Cultura tem muito mais. TSE autoriza a campanha eleitoral a arrecadar dinheiro via internet, mas proíbe o uso de Bitcoin. Em evento das Forças Armadas, presidente Michel Temer diz que o brasileiro não tem apego às instituições. Ministro Ricardo Lewandowski suspende medida que impedia reajuste salarial dos servidores federais em janeiro. Em dia de greve geral, milhares de manifestantes protestam contra a reforma da Previdência na Argentina e enfrentam a polícia. No Brasil, empresários reclamam do clima de incerteza com o adiamento da votação da Previdência. Isso diminui bastante o estímulo à produção. Sob protestos populares, integrantes da extrema-direita assumem participação no governo da Áustria. E na reta final para o Natal, milhares de papais noéis mostram que estão prontos para as festas. E na bancada estão o historiador Marco Antônio Villa e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP da PUC São Paulo. Participe com perguntas e comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje as regras das eleições do ano que vem. E o Bitcoin, a moeda virtual, não poderá ser usada em doação de campanha. E as vaquinhas virtuais pela internet estão liberadas. Numa sessão extraordinária hoje, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as regras que serão aplicadas na campanha do ano que vem. Na internet foi autorizado o uso das arrecadações coletivas, as chamadas vaquinhas virtuais. Você tem, ao invés de 5 pessoas doando 1 milhão cada um, você pode ter 5 milhões de pessoas doando R$1. E essa pessoa receberia no final o mesmo 5 milhões, só que de uma forma difusa. Isso é possível com a internet. As doações pela internet não vão poder usar o Bitcoin como pagamento. O tribunal proibiu o uso das criptomoedas na arrecadação e nos gastos de campanha. O TSE levou em conta pareceres do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários, que apontaram para os riscos de transação com esse tipo de ativo. Quando foi criado em 2008, o Bitcoin valia menos de R$1. Hoje passa de 68 mil. Não é um dinheiro físico, não se encontra em papel moeda. Os valores estão dentro do computador e as transações são feitas sem intermediários. A especulação em torno do verdadeiro valor da moeda é apontado como o maior risco. O que eu entendo que falta nesse mercado é você ter uma regulamentação, vamos colocar assim, que possibilite você identificar não só a origem, como também o destino desses recursos. Esse restaurante na região nobre de São Paulo aceita bitcoins como forma de pagamento. E cada vez mais clientes têm escolhido a moeda virtual para pagar a conta. E a coisa começou a crescer. Então todo mês começa com 3, 6, 12 e vai indo. Todo mês acabaram de pagar em Bitcoin aqui agora. Muito bem, Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. O TSE, que se diz tão moderno com as urnas eletrônicas, não aceitará o Bitcoin, tá certo? É o que diz a matéria, né? Pois é, mas você acha assim... que o Bitcoin, a possibilidade do rastro deixado do Bitcoin é muito mais certo do que o próprio dinheiro das doações? É, porque assim, a dificuldade para a corrupção, ela aumenta na proporção direta em que aumenta a impossibilidade de você apagar rastros. Então, o Bitcoin, enquanto tal, é uma moeda que pode, aí os especialistas se batem, uns afirmam que é bolha, outros afirmam que não é bolha, mas a estrutura do blockchain, ou seja, a estrutura por detrás, essa coisa de que a rede toda é informada, certo? Então, você não tem como manipular o valor que está circulando ali, que é justamente as pessoas que afirmam que o Bitcoin vai tomar conta do sistema econômico, não é exatamente o Bitcoin, mas o sistema eletrônico virtual que está por detrás dela. Digamos, o algoritmo inteiro que está por detrás dela, né? Então, nesse sentido, a impressão que a gente fica é que o que eles não querem são os rastros, são a estrutura incontrolável, porque é o mesmo princípio, ainda que não no nível tão profundo, que faz com que hoje você possa rastrear e convergir dados de transações econômicas. Porque como isso está no sistema, você tem dificuldade de apagar esse rastro.
né? Então, a impressão que dá para nós é de que há aí uma preocupação, que é uma luta, me parece, de todo o sistema hoje que mexa com dinheiro. A luta é de você pagar rastro. Você pense, por exemplo, se você trabalha numa joalheria e entra alguém para comprar uma joia e essa pessoa, sei lá, vai gastar 10 mil reais a joia, 15 mil reais, e a pessoa diz para você, eu vou pagar em cash. Você, como vendedor, vai pensar duas coisas. Ou você está querendo lavar o dinheiro de alguma forma, ou você está comprando uma joia para quem você não deve. Ou seja, nas duas situações, você está querendo retirar o rastro que o cartão de crédito deixa. Então, a impressão que dá é que é o mesmo caso. Quer dizer, independente da bolha do Bitcoin, que é outro assunto, mas que eu acho que é bastante perigoso, que não tem nada a ver com isso diretamente, eu acho que eles estão fugindo do rastro. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Ô Villa, eu quero ver como é que será essa eleição em 2018. Se os candidatos vão cumprir certinho as regras lá, prestação de contas para a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral vai cobrar e vai verificar direitinho essas contas. Na verdade, isso aqui é tudo uma cortina de fumaça, né? Imagina o seguinte, o maior desvio dos recursos públicos da história da humanidade, o Petrolão, foi aqui. Você acha que não vai ter dinheiro do Petrolão na campanha eleitoral? Claro que vai ter. Dinheiro do crime organizado, vai estar das igrejas que arrecadam fortunas, vai estar dos sindicatos, idem, e por aí vai. Né? Isso todo mundo sabe. Continua, não vai ter aquele registro dos gastos é pro forma. A Justiça Eleitoral não tem nem como checar. Teria de usar dos tribunais de conta dos estados, que poderiam auxiliar com seus funcionários e tal, né? Mas não tem meio de checar. Portanto, isso é uma grande farsa para te iludir, para dar uma ideia de que há uma seriedade, um cuidado com a democracia e com a eleição e com o seu voto. Tudo hipocrisia, não acredite nisso, né? E dizer que o rei está nu, alguns não gostam, a gente tem que dizer que o rei está muito bem vestido, mas você que nos assiste, sabe que ele está absolutamente nu, você não confia nessa estrutura, né? E ainda bem que não confia. Então a grande questão é que a eleição tem toda essa... Bem, o TSE, para ter aquele prédio em Brasília, não dá para levar a sério. Primeira coisa era vender o prédio, se fosse ter seriedade na Justiça Eleitoral no Brasil e tal, né? Então, a grande questão, Justiça Eleitoral, quando ela foi criada em 1932, faz tempo, veio o Código Eleitoral, que teve um papel histórico importante, foi o voto secreto, foi uma conquista da Revolução de 30, o voto das mulheres, que votam na eleição de 1933, votam em pequeno número, mas votam tal, isso significa uma revolução. Naquele momento, ela foi muito importante. Hoje, sinceramente, achar que é condição sine qua non para ter democracia a existência e eficácia da Justiça Eleitoral, isso é uma bobagem. Quem controla a eleição, se a gente tivesse um outro sistema político, uma outra forma de voto, candidaturas avulsas, voto distrital, toda essa estrutura, essa parafernália que custa bilhões, que não serve para nada, ela é absolutamente inútil. A questão é a gente mudar o sistema. Enquanto não mudarmos o sistema, e isso se muda com a participação da sociedade civil organizada, numa luta que de médio e longo prazo contra os mandões locais, os senhores do baraço e do cutelo, esses que controlam o poder e não querem largar, né? Não adianta. Então, isso daí, não acreditem nisso daí. Isso daí vai ter a propagandazinha da Justiça Eleitoral, vai explicar como é para votar, que é muito complexo, apertar os números, etc. Mas é aquela velha história que eu estou repetindo aqui, e a ideia não é minha, é de um sujeito do século XVIII. A diferença é que agora você é livre nos segundos que vota. E durante 4 anos você é escravo de quem você votou. Olha aqui, vamos registrar a participação aqui dos nossos telespectadores, a Cris Martinez. Nada vai mudar porque eles sempre vão dar um jeitinho. O que fará a diferença mesmo é o eleitor consciente. E o Fábio, tem políticos que roubaram tanto que podem bancar a campanha eleitoral do próprio bolso. O TSE ainda vai definir um limite do autofinanciamento, né, Vila? Porque isso também foi derrubado no Congresso Nacional, não é isso? Precisa definir, né? Também. Saber quanto que essa campanha do ano que vem, há muita preocupação em relação ao dia do crime organizado, não é isso? O ministro Raul Jungmann, da Defesa, eu conversando com ele, eu tinha perguntado, porque uma vez eu tinha visto um depoimento dele à Câmara dos Deputados, ele pegava um mapa do Rio de Janeiro, mostrava onde tinha o controle do crime organizado e a parte sobre o controle das milícias e tal. E ele dizendo o seguinte, lá
você tem 800 mil habitantes, aqui mais uns 800, cerca de 1 milhão e 600, 2 milhões, e lá são eleitos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, né? Ou seja, o que ele estava dizendo é que o crime organizado estava tendo um papel direto no processo eleitoral. Quer dizer, nós estamos falando do crime organizado menos organizado, né? Que são os traficantes. O Sérgio Cabral, esse é o crime organizado, é o Sérgio Cabral. Mas se nós pegarmos o que é considerado a marginalidade com todas as aspas do mundo, né? Eles têm uma participação nas eleições. Aqui em São Paulo, na região metropolitana, tem prefeito do crime organizado. E todo mundo sabe quem é. É impossível que a justiça... a grande justiça eleitoral não sabe? Sabe. Ela sabe que cidade é, quem é o prefeito, desde a época que ele era vereador, se eu sei. E sabe como ele tomou posse? Com uma liminar lá no TSE. Porque aqui na cidade onde ele foi eleito, os juízes, vamos usar o plural, sabiam quem ele era e ele foi impedido. Então, sim, na região metropolitana de São Paulo, você tem prefeitos do crime organizado, imagina no resto do Brasil. Sobre isso que você tocou aí do financiamento de campanha e corrupção, existem pesquisas muito recentes que mostram que quando você tem um candidato muito identificado com a corrupção, e se ele tiver mais dinheiro, ele tem mais chance de ser eleito. O envolvimento com corrupção e esse envolvimento indo para a mídia, possível condenação, mesmo que volte atrás, isso tem um efeito que é a eleição desse sujeito se torna mais cara. Se ele tiver mais dinheiro para usar na campanha, ele tem mais chance de ser eleito, mesmo tendo estado envolvido em escândalo de corrupção, entendeu? Se ele tiver estado envolvido... Poder, roube mais. Então, assim, se ele tiver envolvido e for pobre, entre aspas, digamos assim, não tiver dinheiro para pôr na campanha, a chance dele ser reeleito é menor. Mas se ele tiver envolvido em escândalo e ele tiver dinheiro para gastar na eleição, ou seja, ele poder fazer mais propaganda e mais eficaz, a chance dele, mesmo suspeito de corrupção, de ganhar a eleição é maior. Portanto, se tiver dinheiro investido nele, inclusive dinheiro sujo, a chance dele ser eleito é maior. Então vem aí Sérgio Cabral para a presidência da República. Não, nesse caso não, porque ele ainda não foi liberado, né? O ministro do STF, Gilmar Mendes, mandou soltar a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Ela foi presa novamente há um mês, depois de ser condenada a 18 anos por crime de lavagem de dinheiro. Adriana Anselmo deixará o complexo penitenciário de Benfica, na zona norte do Rio, e ficará em prisão domiciliar. O ministro Gilmar Mendes também suspendeu um inquérito contra o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. O tucano é investigado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2, pelo suposto uso de dinheiro de propina na campanha eleitoral de 2014. No despacho, Gilmar Mendes disse que a manutenção do trâmite de investigação sem o mínimo de justa causa contra o governador do estado compromete não apenas a honra do agente público, mas também coloca em risco o sistema político. E hoje a segunda turma do Supremo, da qual Gilmar Mendes faz parte, votou pela rejeição das denúncias contra os deputados federais Eduardo da Fonte e Arthur Lira, ambos do PP, José Guimarães, do PT, e do senador Benedito Lira, do PP. Eduardo da Fonte foi denunciado por corrupção passiva. Benedito Lira, o filho Arthur Lira e José Guimarães eram acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com a decisão, os 4 parlamentares foram liberados de responder a processos penais. Vila, se tornou rotina a primeira instância prender e o Supremo soltar, é isso? Sim, especialmente o ministro do Supremo, né, o Gilmar Mendes, como é de conhecimento de todos. Inclusive, no final de semana, 2 revistas semanais fizeram acusações pesadas ao ministro Gilmar Mendes. Uma delas, a revista Veja, estabeleceu, de acordo com a revista, uma relação entre Gilmar Mendes e o Joesley Batista, com patrocínios da JBS de diversas atividades da empresa do ministro Gilmar Mendes, que é chamado de faculdade, mas para mim é empresa, né? E ali era muito grave. A JBS estava sugerindo, inclusive, de acordo com a revista Veja, a promover um seminário sobre anistia ou Caixa 2. Hilariante, né? E tem imagens de Joesley Batista no dia 1º de abril desse ano, às 19h e pouco da noite, indo lá, saindo do elevador, junto com o Gilmar Mendes, numa visita que ele estava fazendo à empresa de educação, vamos chamar assim, do ministro Gilmar Mendes. Algo gravíssimo, e mostrava depósitos na pessoa jurídica da empresa e, de acordo com a revista, na pessoa física
de Gilmar Mendes recebentes, de acordo com a revista Veja. E a revista Isto É também colocou na capa o senhor Gilmar Mendes, e aí mostrando a venda em Diamantino, né, de uma faculdade dele e da irmã para a Universidade Estadual do Mato Grosso, que recebeu 7,5 milhões, né? Quer dizer, a estadual comprou a faculdade privada, é estranhíssimo, nunca mais comprou mais nada. E sabe quem comprou? Um governador de primeira, chamado Silval Barbosa, que está envolvido em inúmeras maracutaias, inclusive com o ministro Luiz Fux, está com o caso dele lá no Supremo. Portanto, eu até sugeri, quando veio essas denúncias, que ele lesse, eu até falei no Cícero, é que para o ministro Gilmar Mendes, o Cícero é o atacante do Grêmio, que fez o gol na Libertadores, né? Mas faz de conta que é esse ministro, né? Que é o Cícero lá do Grêmio. Mas tem aquele que fez uma oração, a última dele, antes de ser morto, por Marco Antônio, contra Marco Antônio, que é a Filípica II. É um ataque violentíssimo, tal, a Marco Antônio, discutindo a importância da ética e da honra na República. Eu sugiro ao senhor que leia. Por quê? Porque se o senhor soubesse o cargo que o senhor ocupa, o senhor devia se licenciar, não julgar nada, enquanto não for esclarecido tudo que pesa sobre o senhor. Aí o senhor agiria tal qual Cícero, porque senão o senhor não responde às denúncias graves que envolvem diretamente o senhor e a sua família. E é bom lembrar que a JBS comprou terras da família, de acordo com a revista Veja, da família Mendes no Mato Grosso. Quer dizer, o senhor responderia todas essas questões. Se não, o senhor continua agindo como agora. O caso da Adriana Anselmo é um escândalo. É um escândalo. Essa decisão do Supremo desmoraliza a Suprema Corte brasileira. O Eduardo Pondé, se possível, gostaria de tirar uma dúvida com os senhores que hoje teria condições de pedir, e quem hoje teria condições de pedir o impeachment de Gilmar Mendes. E ele agradece, obrigado. Seria os senadores, né? Então... Não é isso, Marco Antônio? Não, qualquer cidadão pode entrar. Não, mas quem julga... Sim, o Senado. Aí qualquer cidadão, mas quem julga é o Senado. Eu queria tocar no assunto, que é um tema que já foi nosso aqui no Jornal da Cultura, a gente já falou disso, mas esse caso envolvendo o ministro Gilmar Mendes reforça que é o processo de exposição do Poder Judiciário aos holofotes da mídia, às análises que vão mostrando, digamos assim, certas rachaduras na imagem do Poder Judiciário, inclusive do STF, que vai produzir o desgaste dessa imagem, certo? Então, processos longos como o da Lava Jato e associados, não só a Lava Jato, usando a Lava Jato como uma espécie assim, de metáfora de todas as operações, porque ela é a mais famosa. Mas então, processos como o da Lava Jato e longos como ela, vai produzindo desgaste não só na classe política, ele produz desgaste também na própria imagem, porque você vai percebendo, à medida que o processo avança, como aconteceu com o Janot, as suspeitas do caso Janot, ou agora casos relacionados ao ministro, quer dizer, essa de que talvez não exista nenhum poder da República que não esteja submetido, seja a interesses políticos, ideológicos, os interesses financeiros, às vezes interesses um tanto duvidosos. Isso vai produzindo na população, por sua vez, uma desconfiança que, se a gente fosse medir a imagem do STF, vou chutar, há 2 anos atrás, era uma imagem. Se a gente for medir a imagem hoje, já é outra imagem. Então, isso é mais um fato que reforça a tese conhecida desde o caso da Itália, de que processos longos como esse, além de serem importantes, não estou dizendo que eles não são importantes, estou dizendo que você tem efeitos colaterais, que é o fato da sociedade ser uma sociedade em rede, de mídia, uma sociedade de imagem, em que a pessoa que está em casa, ela já não sabe mais quem fez o quê, quem prendeu quem, por que soltou quem. A imagem que ela fica, por exemplo, é que o fulano prende e Beltrano solta. E esse Beltrano está interessado nisso porque está envolvido em tal coisa. Isso produz um cidadão comum mortal que não está participando dessa maracutaia toda, ele tem a sensação de que está todo mundo se dando bem, menos ele, que paga imposto, né? Dia de violência e protesto na Argentina contra a reforma da Previdência. Milhares de pessoas foram às ruas de Buenos Aires para tentar impedir a votação parlamentar. Houve confronto com a polícia. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha contra a multidão que tentava furar o bloqueio policial em torno do parlamento. Esta é a segunda vez que os políticos tentam votar a reforma da Previdência proposta pelo presidente Maurício Macri. Na semana passada, apesar do governo ter quórum suficiente, os deputados recuaram da votação e transferiram a sessão para hoje, por causa da confusão dentro e fora do plenário. Mais de 50 pessoas ficaram feridas, incluindo deputados e jornalistas.
A greve geral de hoje afetou transporte, serviços e comércio. Cerca de 300 voos foram cancelados nos aeroportos da capital. O governo propõe mudança no cálculo do reajuste de 17 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de programas família. O aumento passaria de semestral para trimestral, porém com uma taxa menor. O governo também quer elevar a idade mínima para aposentadoria de 65 para 70 anos para homens e de 60 para 63 para mulheres. Com a mudança, o governo espera economizar até 100 bilhões de pesos argentinos, aproximadamente 19 bilhões de reais. A jornalista brasileira Luciana Tadeu, que mora há 7 anos na Argentina, acompanhou de perto a tensão nas ruas de Buenos Aires. Passaram feridos, uma policial numa maca, um manifestante atingido no olho, vi um senhor caído afetado pelo gás lacrimogênio. Se escutavam muitos estrondos. Foi realmente uma jornada de violência aqui. Desde cedo a região estava toda cercada, também já prevendo que poderia haver esse tipo de conflito, como houve na semana passada. Pondé. Queria apontar uma coisa que eu acho interessante. A Argentina é um país culturalmente marcante, né? Tem uma história cultural importante, um cinema bastante rico, importante, uma literatura e tal. E no sentido de, cada vez mais me interessa as variáveis um tanto ambivalentes e não muito claras da democracia. Se a gente pegar uma cena como essa, a gente tem impressão não, que a Argentina, os argentinos são combativos, uma expressão que a gente usava muito aqui na época da ditadura, quando eu era moleque, eu escutava meu pai e outros adultos falando, os argentinos são politizados. Você entra no táxi, o motorista de táxi discute política, você tem partidos organizados. Agora, eu acho muito interessante pelo seguinte, porque mesmo com essa combatividade, esse nível cultural historicamente mais importante, a Argentina tem sofrido muito, mesmo com uma politização no sentido das pessoas falarem de política, pelo menos nas grandes cidades, o sistema político partidário argentino não é tão melhor que o brasileiro. E votam errado. Não é tão melhor. O sistema político partidário argentino tem vivido entre peronistas de direita, peronistas de centro, peronistas de esquerda, certo? Tem tido outra coisa. A questão da corrupção na Argentina não é melhor do que no Brasil. A questão da corrupção na Argentina também é muito grave, muito grave. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes não é tão evidente que o debate explícito político, inclusive por parte de integrantes da população comum, digamos assim, não só jornalistas ou intelectuais, não é tão evidente que a chamada politização da população ou o debate político explícito desague num sistema político partidário melhor ou mais organizado ou mais arejado, nem tampouco deságue num combate à corrupção. Eu acho essas variáveis importantes na discussão sobre democracia hoje em dia. Mas é que nós somos muito diferentes da Argentina, apesar de estarmos tão próximos. Por exemplo, a formação das Forças Armadas da Argentina é uma, do Brasil é outra. Enquanto o Brasil, o Exército Brasileiro é marcado pelo positivismo, né, desde ali a década de 80 do século XIX, vai ter um papel na República e dali para frente, lá no século XX é fortemente uma corrente nazista e antes, nos anos 20, uma corrente fascista. Tá? O Perón, é bom lembrar que nos anos 30, na segunda metade dos anos 30, ele está na Itália, né? Passa um período comandado militar, tá? O Perón, que vai ter um papel-chave a partir de 43, com o grupo dos oficiais unidos, aí vem a derrubada, aí ele vira ministro do Trabalho, vai em 45 ter a questão da prisão, aí o dia da lealdade peronista, aquela longa história, a eleição de 45 e por aí vai. É que a formação da Argentina é muito diferente da nossa, né? A construção da República, o papel progressista dos presidentes como Domingos Sarmiento, né? É uma outra história. Nós somos vizinhos, mas somos radicalmente distintos. Agora, é inegável que o processo de radicalização na Argentina é muito maior que o nosso, sempre foi historicamente, né? Se nós colocarmos a formação da República, a luta de Buenos Aires, que queria controlar o interior, né? Depois todo o processo que leva à Guerra do Paraguai, depois o movimento operário na Argentina, né, em 1919, depois a questão do populismo na Argentina, que tem características diferentes, o peronismo do varguismo, a ditadura militar na Argentina. Quando você chega naquele grau de violência, que o processo de contradição da sociedade, das contradições são tão acirradas, porque é difícil encontrar uma ditadura tão sanguinária na história da América Latina, que é marcada por ditaduras, como a da Argentina. Né? É uma coisa pavorosa. Agora, são os conflitos inerentes, e além disso, nós somos, nesse sentido, muito melhores. A
nossa infraestrutura econômica, por exemplo, é muito mais diversificada do que a Argentina. Quer dizer, a gente tem todas as condições colocadas para a gente sair do buraco. A Argentina é mais complicado, né? Está saindo, houve um leve crescimento econômico e tal. Nós temos condições melhores. O problema é que a gente não consegue decolar, né? Mas lá a população tem mais consciência política do que nós, é isso? Eu acho que tem. E não acho que tem. A história demonstra alguns fatos da história, porque a história em abstrato não demonstra nada, né? Você tem momentos da história que isso fica mais claro do que em relação ao Brasil. É disso que eu falava, exatamente. Porque o interessante é que isso não deságua necessariamente. Eu acho que a relação não é tão causa e efeito. Eu acho interessante. O M. Pontes, na Argentina, assim como no Brasil, o assistencialismo está arraigado na cultura e o que leva a qualquer mudança, mesmo que seja benéfica a médio prazo. E aqui no Brasil, o adiamento da reforma da Previdência traz incertezas. A demora para a aprovação da reforma da Previdência aumenta o rombo das contas públicas e o risco ao país. Com isso, os investidores se afastam, prejudicando a recuperação da economia. Isso diminui bastante o estímulo à produção, ao consumo e à base de serviços, fazendo com que a gente tenha ali um certo pessimismo até a aprovação efetiva da reforma. A incerteza ronda também os parlamentares e partidos que negociaram o voto. Sem a reforma este ano, o governo terá menos dinheiro no ano que vem para cumprir algumas promessas que fez em troca de apoio. Entre elas, a liberação de 3 bilhões de reais para os municípios e o parcelamento das dívidas das micro e pequenas empresas. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje num evento do PMDB que a sociedade começa a tomar consciência da necessidade da reforma e que até a votação na Câmara, marcada para o dia 19 de fevereiro, o governo terá os 308 votos necessários à aprovação. E na medida em que os parlamentares voltem para suas bases, eles conversando com as suas comunidades, eles vão ver as mudanças que aconteceram na opinião das suas comunidades, seguramente nós teremos em fevereiro mais votos do que nós temos agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, derrubou a medida provisória que suspendeu o reajuste salarial de janeiro dos servidores públicos federais e adiava o aumento para 2019. A medida também aumentava de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos que ganham acima de R$ 5.300. A expectativa do governo era arrecadar mais de 2 bilhões de reais em 2018. A liminar do ministro tem efeito imediato, mas ainda precisa ser analisada pelo plenário do STF. O Palácio do Planalto informou que o governo vai recorrer da decisão. A seguir, força-tarefa da Lava Jato dispensa perícia em recibos de apartamento de Lula. E o presidente Michel Temer faz elogios às Forças Armadas e diz que brasileiro não tem apreço pelas instituições. Aguarde só um instante. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil não tem apreço pelas instituições. Para Temer, o comportamento das Forças Armadas deveria servir de exemplo. A declaração do presidente Michel Temer foi feita durante um evento para a promoção de membros das Forças Armadas. Para Temer, o Brasil não tem apreço pelas hierarquias e pelas instituições e reclamou das especulações quando conversa com integrantes do Judiciário. No Brasil, não temos muito apreço pela hierarquia, no geral, pela organização, né? Nós não temos muito apreço pelas instituições, porque se eu falo com alguém do Judiciário e sou capaz de influenciá-lo ao ponto dele mudar uma opinião pessoal, ou jurídica, ou científica, ou o que seja, é porque ele não se presta para o cargo que exerce. O presidente já recebeu inúmeras críticas por receber membros do Judiciário na residência oficial, entre eles Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No domingo, os dois tiveram mais um encontro fora da agenda oficial, em razão do problema urológico que o obriga a usar uma sonda por 3 semanas. Michel Temer cancelou a viagem que faria na quarta-feira a Alagoas. E o senador Cristóvão Buarque declarou que os brasileiros vão às urnas com raiva. A afirmação trouxe à tona uma dúvida. Qual é o sentimento da população em relação ao nosso país? Flávio afirma que o brasileiro nem sempre age como cidadão e cita como exemplo o lixo que entope bueiros, provocando alagamentos quando chove muito. Eu vejo
todo tipo de lixo, mas não vejo tanto volume de água em comparação à quantidade de lixo que está boiando. É pneu, é bicicleta, é pedaço de carro. Acho incrível como isso cai do céu. Tabata pensa igual. Há 1 ano e meio trabalha captando doações para uma ONG que atua na defesa do meio ambiente. Eu acredito que uma pessoa se interessa por algo hoje em dia, né, no dia do país que a gente vive, da forma que a gente vive, se aquilo trouxer algum benefício para ela e um retorno para ela. Será que o brasileiro, mesmo que condena os maus políticos, aqueles que só defendem os próprios interesses, age da mesma forma? É individualista? Não pensa na coletividade? Falta ao país um sentimento nacional? Esse é o pensamento do senador Cristóvão Buarque. Em um evento, ele declarou que o corporativismo é como os brasileiros raciocinam hoje. Eu acho que falta para o brasileiro, principalmente, acho que é o senso do grupo, do bem comum. Eu acho que é o desgosto, né, de ter apostado tanto e o retorno ter sido tão pouco, né? Para o cientista político Fernando Schiller, a última vez que os brasileiros se uniram foi nas diretas já, depois parcialmente na Constituinte de 88 e no Plano Real. Os programas sociais dos últimos governos já não são consenso. Falta à nossa democracia um sentimento nacional. Isso cria um sentimento de desconfiança mútua. Então o eleitor não confia no político, né, no Congresso, os partidos têm muita dificuldade de conversar entre si. Então se espera muito que as próximas eleições possam de alguma maneira apresentar uma correção desse rumo. Segundo Marco Antônio Villa, essa correção vai ter que olhar com luneta, né, Marco Antônio Villa? É uma discussão o brasileiro, complicada. você viu que eu juntei as duas reportagens, a do Temer, né, falando das instituições, e essa aí do senador Cristóvão Buarque. A questão é que os brasileiros perderam a confiança nos políticos e os políticos fazem parte das instituições, não é isso? Claro. As instituições, elas foram construídas pelos políticos, essas atuais, especialmente pela Assembleia Nacional Constituinte, de 87 e 88. Mas é complicado, rapidamente, né? Quando o presidente fala, os brasileiros não têm apreço pelas instituições, ele não pode dizer isso. Um presidente que foi acusado de corrupção passiva, formação de organização criminosa e obstrução da justiça 2 vezes, um presidente que recebe um criminoso às 22h30 no Palácio Jaburu, né? Depois aquele rapaz que era íntimo do presidente, segundo a gravação, né? A gravação não foi desmentida até hoje, né? Olha, pode continuar com isso, viu? Né? Se referindo a pagamentos feitos ao grande Eduardo Cunha e depois o Rodrigo Rocha Loures vindo aqui na rua Pamplona recebendo aquela mala de R$500 mil, sem falar do grande amigo dele, o Gedel, que tem 50 milhões no apartamento. Quer dizer, quando ele não tem autoridade moral, ética, voltamos a Cícero, ele não tem autoridade moral, ética para dizer nada. Se ele fosse uma pessoa republicana, ele voltava para a casa dele e fosse cuidar dos seus problemas de saúde. Agora, essa questão mais em geral sobre o brasileiro é um problema, essas análises muito generalizantes, né? Nossos anos 30 aqui, na década do século passado, na década de 30, teve várias grandes construções sobre o Brasil. Só que o Brasil hoje não é mais os anos 30. As regiões metropolitanas têm 10, 15 milhões de pessoas. É um outro Brasil. O Brasil não é do Raiz do Brasil, de 1936, do Sérgio Barco de Holanda. O Brasil de hoje é incompreendido e muito pouco estudado. Imagina, não é mais um país rural e nem é um país de algumas grandes cidades, são de megalópolis, que tem outros espaços de sociabilidade, de pouca participação política, né? Momentos de explosão. O Brasil é complicadíssimo e compreender esse Brasil moderno dos últimos 20 e 30 anos é muito difícil. Agora, ter divergência, ter confronto, isso é democracia. Eu não acho que há uma polarização. Depende do que tipo de polarização, ela faz bem para a democracia. O duro é se todo mundo pensasse a mesma coisa. Quer dizer, agora precisa ter uma polarização com conteúdo, né? Aí que é a grande questão. E só para concluir, quando o senador fala sentimento nacional, tal, a grande discussão é que em certo momento da história do Brasil republicano, década de 50 especialmente, havia a questão de construir os projetos para o Brasil. Hoje a elite política é muito pobre, né? Você vai conversar com um político, você se sente mal, porque ele não tem o que dizer. Então, ou seja, são os marqueteiros que o treinam a cada 2 anos. Em resumo, você tem a eleição, o grande espetáculo da democracia é para o marqueteiro, para o cirurgião plástico, porque todos são novos, é para o esteticista, é para o que tinge o cabelo, porque em essência, é aquele candidato que é candidato a cada 2 anos para manter o foro privilegiado. O processo eleitoral, que seria um meio de controle popular do sistema político, ele foi perdendo sua razão de ser e hoje cria uma monotonia. Quando uma das entrevistadas, até ela disse assim, olha,
Não dá, é sempre a mesma coisa, há um desgaste disso daí. Nós precisamos, eu escrevi uma vez umas coisas, até o outro dia o ministro Barroso até citou, nós temos de refundar a República. Insisto em dizer que essa República que está aí deu o que tinha de dar. Agora, como é que refunda? Com a participação organizada da sociedade civil num trabalho de médio e longo prazo. Esse sistema está falido. Ele é impossível dele ser modernizado. Ele é tão petrificado que ele não abre espaço para mudança. Olha, o Oswaldinho Júnior aqui, só para você ver o descrédito da população brasileira aqui. Contudo, temos apreço sim pelas instituições. Quem não tem são seus atuais integrantes. Como ter apreço por um Temer, um Congresso e o STF? Na verdade, é aquela imagem que fica, né, Pondé? É isso que eu estava falando antes, quer dizer... Você ressaltou lá atrás. Eu falaria, seguindo a reportagem, de duas coisas. Não tanto do âmbito político quanto tal, mas o âmbito de uma certa apreciação ética. É claro que aquilo que eu falava antes, que esse comentário reforça um pouco, né, a imagem não só dos políticos quanto do STF, é que o desmoronamento ético do sistema produz uma reação na população que é um certo ceticismo. Esse ceticismo, ele quando excessivo, ele pode desaguar num certo niilismo prático. O que é o niilismo prático? Nada presta, nada serve, é todo mundo ladrão. E existe nesse tipo de niilismo prático um certo conforto, né? Eu não estou dizendo que é o caso dele, porque nem sei. No comentário, o comentário reforça o que eu estava dizendo, é claro. Mas produz como, ao lado desse certo desmoronamento da imagem, produz um sentimento de ceticismo e um certo niilismo, tipo, vale tudo, não existe moral nenhuma, que também tem um certo ganho secundário de conforto. Então não vale nada, não tem nada o que fazer. A outra coisa que eu queria dizer sobre a matéria, algumas entrevistadas, que assim, aqui no Brasil, a gente sente muitas vezes, e agora eu estou falando de políticos, não, eu estou falando de vínculos no meio mais cotidiano, que falta um pouco aquilo que em filosofia a gente chama de imperativo categórico. O que é isso, imperativo categórico? É a ideia que, do ponto de vista da sociedade moderna, como não existe uma fundamentação religiosa da moral pública, você precisa ter uma atitude que é a seguinte: o que você faz, você deve sempre pensar se todos poderiam fazer igual a você. Eu acho que esse sentimento que muita gente no Brasil sente, que às vezes falta, e aí ela imagina, sei lá, que tem na Suécia, que tem nos Estados Unidos, eu não estou entrando no mérito se tem ou não, mas seguramente, de alguma forma, tem mais do que aqui. A matéria mostra o negócio de jogar lixo no chão, sei lá, essas coisas banais, mas que, na verdade, a gente sente muitas vezes aqui no Brasil que às vezes falta esse senso de se perguntar o seguinte: isso que eu estou fazendo, todos poderiam fazer? Ou se eu fizer alguma coisa que nem todos podem fazer, eu, na realidade, estou roubando no jogo. Isso em filosofia se chama imperativo categórico. É de um filósofo chamado Kant, do século XVIII, super importante para o debate ético moderno. Essa questão, que seria a fundamentação da ação moral ou da ação ética, né? Ela afirma o seguinte: só é ético aquilo que você faz que todo mundo pode fazer. É claro que é uma afirmação idealizada, impossível de ser posta em prática na totalidade, mas ela serve como uma espécie de cenoura na frente do burro, né? A Força-Tarefa da Operação Lava Jato abriu mão da perícia técnica dos recibos de aluguel de Lula. O motivo alegado é que os depoimentos provam que eles são ideologicamente falsos, produzidos para dar aparência legal a atos ilícitos. Alguns têm datas que não existem. O imóvel ao lado do apartamento em que Lula mora, em São Bernardo do Campo, está no nome do empresário Glaucus Costa Marques. O contador do empresário declarou que os recibos foram assinados em bloco, parte deles quando Costa Marques estava internado para tratamento de saúde. Lula é acusado de receber o apartamento vizinho de onde mora, como propina do grupo Odebrecht, em troca de contratos com a Petrobras. A defesa de Lula nega as acusações. O governo da Áustria tomou posse hoje com a participação da extrema-direita. A população marchou nas ruas de Viena contra a legenda anti-imigração. A extrema-direita vai comandar 6 dos 14 ministérios, incluindo defesa, relações exteriores e interiores. O partido é conhecido pelas campanhas radicais, xenófobas, islamofóbicas e anti-imigração. No fim de semana, a legenda fechou uma coalizão com o Partido Popular mais votado nas eleições de outubro.
O democrata Sebastian Kurz assumiu o poder como primeiro-ministro. Ele tem 31 anos e é o mais jovem líder do planeta. O ministro do Interior do Peru, Carlos Bolsonaro, renunciou ao cargo em meio às acusações de corrupção envolvendo o presidente Pedro Pablo Kuczynski, de 79 anos. O chefe de Estado é acusado de ter recebido $5 milhões em troca de concessões à construtora brasileira Odebrecht. No fim de semana, o Congresso aprovou um processo de impeachment contra ele. Em discurso, Kuczynski pediu desculpas pelo envolvimento com a Odebrecht e negou corrupção. Jornais de hoje estampam a vitória de Sebastián Piñera nas eleições presidenciais de segundo turno no Chile. Ele é o único político de direita a governar o país pela segunda vez. Piñera vai suceder Michelle Bachelet em março do ano que vem. Ele prometeu criar novos empregos, reduzir a pobreza, a desigualdade e rever reformas da educação e tributária. Rondê. Eu queria só lembrar essa vitória não, esse importante resultado da extrema-direita na Áustria, né? Assim como o próprio resultado da extrema-direita na Alemanha, né? Dois países que têm um histórico complicado com a extrema-direita, porque historicamente racista, né? Essa extrema-direita, antissemita e tal, simpatias nazistas e tudo mais lá atrás. Eu só queria dizer o seguinte, esses são fenômenos de uma Europa que tem dificuldade de avaliar o rumo político que ela tem que tomar. Né? É resultado de medo da comunidade europeia, porque a comunidade europeia faz uma união econômica, mas não leva em conta certas diferenças culturais locais, e também uma dificuldade de lidar com a imigração muçulmana e a sensação de uma certa perda de rota e de rumo da chamada cultura europeia que evoluiu a partir do cristianismo e tal. Então, esses dois fenômenos, a extrema-direita na Alemanha e agora a extrema-direita na Áustria, são importantes, porque são sintomas que mostram a dificuldade da Europa lidar com esses desafios culturais que ela vive hoje. E eu arriscaria dizer que na Europa ninguém sabe o que fazer com isso. É um laboratório muito interessante para se pensar o que vai acontecer na democracia, tal como a gente conhece, nos próximos 50 anos. Vila. Queria falar do episódio aí dos recibos, falsos recibos, né? Claro, quando saiu o recibo eu olhei assim num jornal, e como eu conheço o Lula desde fevereiro de 1975, quando ele tomou posse no sindicato de São Bernardo como presidente, conheço a figura de há muito, portanto, eu falei, é tudo falso. Né? E são falsas as datas, o famoso dia 31 de junho, né? 31 de junho, que é chamado Dia da Honestidade Petista, e por aí vai. A coisa toda, aquela é uma farsa, quer dizer, um presidente da República fazer aquilo, tudo assinado na hora, todo mundo sabe que aquilo é mentira, né? E hoje a política brasileira gira em torno dele e do processo, que não é esse da notícia, mas é o da condenação de 9 anos e meio, que no dia 24 de janeiro, uma quarta-feira, né? A 8ª turma do TRF da 4ª região vai julgar o recurso da defesa do Lula, e tudo indica que ele vai ser condenado. E esse é o grande momento do Brasil. Nós teremos essa história que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval, tira o cavalo da chuva, viu, William? Vai ter trabalhando em janeiro aqui, porque janeiro vai pegar fogo no sentido democrático. Ou seja, o caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, vai se aplicar sobre o criminoso mor da República, o Lula. Isso é fundamental. Ele vai ser condenado. E aí, os embargos, depende da condenação. Se for por unanimidade, não tiver os embargos infringentes, só vai ter os declaratórios que se resolvem rápido. Ou seja, tudo indica que ele vai para a cadeia antes do STF mudar sua posição sobre a questão de recorrer, no caso de segunda instância, preso e tal. O STF vai mudar a posição, mas o Lula já vai estar preso. Essa é a questão mais importante que nós temos. Todas as outras são secundárias aqui no Brasil. Essa que é fundamental, porque vocês imaginem, Lula preso e o STF o libertando, para onde nós iremos? Aí que é a grande questão. Aí nós vamos pôr o dedo na ferida da democracia. Não vamos dar de poliana, ou de dizer que o rei não está nu. O rei está nuzíssimo, né? Então nós temos que mostrar isso. Aí nós vamos ter a questão institucional presente. Será que as instituições estão consolidadas? Eu quero ver tirar o Lula da cadeia. E só vai ser condenado por causa da primeira instância e da segunda. Porque se fosse aguardar as Cortes Superiores de Brasília, bau. Em instantes, nós vamos mostrar algumas mensagens dos nossos telespectadores enviadas pelo Twitter. Já.
Vamos ler então no telão algumas mensagens enviadas pelos nossos telespectadores. O Celso Morelli. Excelente análise. Olha lá, Vila, te elogiando. Não adianta mudar as pessoas sem mudar o sistema político. Ronaldo Troisi Júnior, permanece o voto proporcional, voto em A e elege B, urna com tecnologia da Venezuela e Gilmar, presidente do STF, do TSE, né? E a Nancy Correia, não autorizam Bitcoin, aqui usamos G10. 1 minuto que tem para os dois, vamos lá. Então vai, começa. Vai lá, não, eu comentaria a última, que eu achei muito G10, espirituosa, não autoriza Bitcoin, aqui usamos G10, que é... porque o G10, teoricamente, não é rastreável, né? Exato. Quer dizer, o dinheiro cash, apesar de que ele não foi feito para isso exatamente, mas à medida que a tecnologia de transmissão financeira atrás dela, você cada vez mais tem que produzir dinheiro cash para conseguir fugir. Então, é por isso que muitos especialistas em corrupção acham que a informática, os sistemas de informação, vai dificultar o poder discricionário decisivo das transações econômicas, que é justamente o que o sistema do Bitcoin produz. Eu acho que o que os telespectadores colocam é essa. Nós temos essa irritação, mas é uma irritação saudável. Viu? O radicalismo faz muito bem. Eu sempre lembro do Raul Pompeia, que gozava os republicanos de São Paulo, dizia que eles confundiam o Barreto Frígio com o coador de café. Ele falava, são coisas diferentes, o coador de café é uma coisa, o Barreto Frígio é outra tal. O radicalismo é fundamental. Aquele sujeito que está sentadinho achando que está tudo bom, esse aí nunca mudou a história e nem vai mudar. Que os telespectadores estão colocando é isso, quer dizer. E tem o Gedel, que é esse dinheiro. E tem os diamantes. Já me explicaram a história dos diamantes, como é que você coloca dinheiro. Se eu sei... Eu que não estou nem aí, eu sei como é que eles guardam o dinheiro de diamantes, como é que faz. O Brasil, acho que é o 4º país do mundo que está comerciando diamantes. Né? Como é que as autoridades não sabem? Ou seja, a corrupção ela está entranhada no sistema. Nós temos de mudar, como disse o nosso telespectador, o sistema. Mudar democraticamente e enfrentando os corruptos, que é uma tarefa de médio e longo prazo. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal mandou soltar homem que ficou quase 1 ano preso por portar menos de 1 grama de crack. De acordo com o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, houve excesso de prazo da prisão preventiva e falta de fundamentação para a detenção. Até hoje não foi instaurado processo criminal. O homem de 30 anos ficou preso preventivamente desde novembro de 2016 por portar 0,26 grama de crack. No Rio de Janeiro, presos mantêm redes sociais ativas e publicam selfies e vídeos feitos na cadeia. Entre eles estão Matheus Ribeiro, de 21 anos, e Gilson Pereira, de 25, do complexo de Jericinó, onde há bloqueador de celular. Outro detento, Fabrício dos Santos, de 22 anos, preso em Japeri, também tem contas ativas na internet. A Secretaria de Administração Penitenciária abriu sindicância para apurar as irregularidades. O Ministério Público pediu júri popular e uma pena de até 20 anos de prisão para o cunhado da apresentadora Ana Hickman, Gustavo Correia. Ele é acusado de matar com 3 tiros um fã de Ana Hickman, que invadiu o quarto de hotel onde a apresentadora estava hospedada em Belo Horizonte no ano passado. O homem fez vários disparos e feriu a esposa de Gustavo até ser dominado e morto. O promotor do caso afirma que houve excesso de legítima defesa, configurando um crime de homicídio. Gustavo Correia alega que não teve opção e afirma que faria tudo de novo. Parceria entre o governo e a Prefeitura de São Paulo cria o selo Amigo do Idoso, uma iniciativa para estimular políticas públicas voltadas aos mais velhos. O programa São Paulo Amigo do Idoso criou o Centro de Acolhimento para Idosos a partir dos 60 anos, cujas famílias não têm condições para cuidar durante o dia, espaços para atividades assistenciais e educativas e moradia para aqueles que ganham até um salário mínimo. Lançado em 2012 pelo governador Geraldo Alckmin, o programa investiu R$140 milhões em mais de 300 unidades e 80 mil atendimentos em todo o estado. E a partir do ano que vem, os municípios que aderirem ao programa vão ganhar um certificado, o selo do idoso, e receberão verbas para investimento. Isso gera uma concorrência também entre as prefeituras para ver quem é mais amigo do idoso, quem tem políticas mais voltadas para os idosos. Então é uma boa concorrência e que apresenta resultados efetivos no acolhimento e no acompanhamento dos idosos, especialmente os mais carentes. A seguir, trem despenca de ponte nos Estados Unidos. Há uma semana do Natal, os Papais Noéis estão por toda parte. As imagens você vê já já.
Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas no descarrilamento de um trem no estado de Washington. Os vagões invadiram uma estrada. O acidente aconteceu na viagem inaugural em uma ferrovia de Seattle para Portland. O trem perdeu o controle e saiu dos trilhos numa curva quando passava por um viaduto. Parte dos vagões despencou sobre uma estrada, atingindo 5 carros e matando um dos ocupantes. O presidente da empresa informou que o dispositivo que freia automaticamente o trem em excesso de velocidade falhou e que um objeto na ferrovia pode ter provocado o descarrilamento. Uma investigação foi aberta. 78 passageiros estavam no trem na hora do acidente. Muito bem, Luiz Felipe Pondé, muito obrigado pela participação, uma ótima noite. Marco Antônio Villa, boa noite, obrigado pela participação. Há uma semana do Natal, nosso Boa Noite vai mostrar que os Papais Noéis em várias partes do mundo estão cumprindo uma maratona de atividades, seja sob a neve ou embaixo do sol escaldante. Além de distribuir presentes, o Bom Velhinho precisa mostrar que está bem fisicamente. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece aqui no nosso jornalismo, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing.